Desafio número 2. Qual a diferença entre aval e fiança? Bom, vamos lá. A fiança, ela é contratual, ou seja, é sempre uma obrigação por escrito. Existe um contrato, você tem que fazer um contrato. No aval, basta o lançamento para que da assinatura para que a pessoa possa ser avalista. Então, um título de crédito, o aval, se você assinar um título de crédito, você passou a ser avalista. No caso da fiança, não. A fiança tem que ser uma formalização por escrito. A fiança é um contrato acessório. O aval é autônomo. O que significa isso? O aval é autônomo por quê? Porque uma vez que você deu o aval num título de crédito, o título de crédito pode percorrer o mundo que você vai continuar sendo avalista, ou seja, ele tem autonomia. Já a fiança é um contrato acessório, ou seja, é um contrato acessório a um outro contrato. A fiança pode ser, inclusive, no próprio contrato, uma cláusula contratual, por exemplo, citando o contrato de fiança. Portanto, a fiança é um contrato, então ele é sempre acessório. Já o aval é autônomo. Ele independe da origem. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, salvo estipulação em contrário. No aval, a responsabilidade é sempre solidária. O que significa isso? No aval, uma vez que você assinou como avalista num título de crédito, você tem responsabilidade sobre o pagamento daquele título solidariamente com o devedor. Significa dizer o seguinte, que o credor pode cobrar tanto do emissor quanto do avalista. Ou seja, ele é solidário com o pagamento daquele título. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, você cobra primeiro do devedor para depois cobrar do fiador, a não ser que esteja constando em contrato. Por exemplo, o fiador, neste momento, abre mão do direito da ordem. Nesse caso, o fiador passou a ser, então, também solidário. Mas, em condições normais, a responsabilidade do fiador é sempre subsidiária. E a responsabilidade do avalista é sempre solidária. A fiança é dada para garantir contratos. O aval é dado para garantir título de crédito. Então, o aval é sempre dado um título de crédito. Por exemplo, um cheque. O cheque não é um título de crédito? Se você assinar, o emitente do cheque assinou. Se você assinar do lado, você é avalista. Só de você assinar, você já é avalista. Ou seja, se você colocar sua assinatura em um título de crédito, independente se você é o devedor ou não, você passou a avalizar aquele título de crédito. A fiança garante contratos. A fiança, qualquer que seja o regime de casamento, é necessário a participação de ambos os cônjuges. No aval, basta a assinatura de um dos cônjuges. Vamos discutir um pouco melhor isso aí. Na fiança, se não tiver a assinatura do cônjuge, aquele contrato é anulável. Não, no aval não. Se não tiver o título de crédito, se não tiver a assinatura do cônjuge, o título de crédito não vai deixar de ser título de crédito. Porém, pode ser questionado futuramente na justiça a distribuição dos bens daquele casal. Ou seja, na fiança, se o cônjuge não assinar, aquele contrato simplesmente deixa de existir. No aval, se o cônjuge não assinar, não quer dizer que aquele título deixou de existir. Porém, se for cobrado do avalista, o cônjuge pode reclamar seus direitos. Então, o Código Civil deixa bem claro isso com relação a que teria que ter assinatura dos dois para que surtisse efeito a execução. Ou seja, para que a execução de um aval ou de uma fiança, para que ela surta efeito total, tem que ter assinatura de ambos os cônjuges. Mas o aval não precisa da assinatura do cônjuge para continuar sendo aval. A fiança pode ser dada um documento em separado. O aval só pode ser dado no próprio título ou, se for o caso, numa folha anexa. Então, a fiança pode ser
Você tem um contrato sobre alguma coisa e um contrato de fiança. O aval ou é no próprio título ou uma folha anexa ao próprio título. Então, o aval está sempre junto com o título. A fiança é uma garantia pessoal, ou seja, você garante uma outra pessoa sobre tudo que se refere àquele contrato. O aval não, ele garante só o título, ou seja, você tem um título de determinado valor, você está garantindo aquele título. A fiança, você garante a pessoa, ou seja, tudo que se referir àquele contrato, você está garantindo aquela pessoa. Então, se naquele contrato tiver previsto, por exemplo, a renovação do contrato, você continua garantindo. Já no aval não, é só no título de crédito e pronto, acabou.